Olá, boa noite. Vamos aqui a uma live hoje à noite, muito especial. Vamos conversar com o escritor e professor Chico Leite. E já tem um tempo, inclusive, que eu não tenho feito live, né? Mas também já vou anunciando para vocês que estarei retornando ao programa Conversando com o Escritor todas as segundas no perfil Cibele Laurentino, ok? Então fiquem ligados que toda segunda eu vou estar mais uma vez apresentando escritores e escritoras nacional. Boa noite a todos e todas que estão chegando. Sandra, salve Chico, isso mesmo. Hoje a live é com o Chico, né, o professor Francisco Leite, que eu tive a honra, o prazer imenso de conversar e de conhecer um pouquinho sobre ele pessoalmente em nossa viagem a Buenos Aires, onde fizemos um lançamento das nossas obras juntos, né? Eu acho que mais ou menos 40 escritores, e foi maravilhoso. E o Chico é essa pessoa que transborda alegria, poesia, graça em sua fala, né? Daqui a pouquinho a gente chama o Chico. Antes disso, eu vou compartilhar com vocês a bio do Chico. E eu tenho certeza que ele fez muito resumida, porque ele tem aí uma infinitude de fazeres, né? Tanto dentro da literatura, como na academia, como na sala de aula, como na sua vida jurista. Então, o Chico é Francisco Leite Duarte Brasil, né? Nasceu no sítio Sinhazinha, zona rural da cidade de Santarém, hoje Joca Claudino, antigo distrito de Uiraúna, no sertão da Paraíba, uma região muito pobre e castigada pela seca. Filho de agricultores analfabetos, conseguiu com notável esforço acesso à universidade pública, onde graduou-se em Direito, onde cursou e que é mestre e doutorando. Hoje é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, professor da Universidade Estadual da Paraíba, jurista e escritor. Além de obras jurídicas, como Direito Tributário, Teoria e Prática, publicou Crimes de Castigo, uma coletânea de contos, Decifra-me ou Te Devorarei, uma coletânea de prosa poética e 2 romances. O Pequeno Davi e A Vovó é Louca. Então, esse é um pouquinho do nosso convidado de hoje, que já está aqui, eu já vou chamar, porque aí ele vai falar bem melhor sobre ele, né? Vamos lá. Já te aceitei aqui. Olha aí, salve, salve, quem está aqui com vocês? Que maravilha! Que maravilha, e que saudade, viu, daquelas nossas mungangas lá em Buenos Aires, viu? Os paraibanos que foram fazer mungangas longe, E, lá em Buenos Aires. e ensinar o que seria munganga aos outros escritores. Foi uma excelente experiência. É um prazer enorme, enorme estar aqui contigo. E aí com todos vocês que estão aqui, que hão de entrar também, assim, só agradecimento mesmo. Que maravilha, Chico. Então, quem não souber o que é muganga, fica aí que no finalzinho da live o Chico vai contar, tá? Olha só, tem alguém já está dizendo aqui, aprendi a falar muganga com o Chico. E ela está falando munganga agora lá de Paris. Tu acredita que é a Adriana, minha grande amiga, escritora de mão cheia, pensa uma escritora finíssima. E agora está em Paris, certo? Me acompanhando. Eu não sei que horas da madrugada é lá, mas gente fina é outra coisa, não é? Que maravilha, muito bem-vinda aqui à nossa live, um prazer imenso.
Está nos representando aí em Paris, né? Falando muganga, maravilha. Mas, mas, Chico, eu já falei aqui um pouquinho de você, né? Através da sua bio. Mas, por favor, se apresenta aí para as pessoas que ainda não te conhecem. Fala um Mas eu pouquinho. acho que você já falou tanta coisa, embora seja um aspecto mais formal, a gente é essa figura paraibana, nascida na zona rural, né, lá do Alto Sertão da Paraíba, uma cidadezinha muito pequena, e que isso sempre me encantou e me encanta, e tenho um orgulho enorme dessa origem e desse modo de ser, dessas nossas mungangas, desses nossos moídos, dessa forma de falar, dessa espiritualidade que é uma coisa que a gente faz questão de preservar. Eu sou aquele cara que já tem idade de tartaruga, mas assim, ainda por dentro uma criancinha. Eu acho que é por isso que me sinto tão alegre, tão feliz quando começo a escrever, seja poesia, seja conto crônica ou romances, ou quando começo a escrever a dogmática jurídica, tanto é que eu tenho um livro de 952 páginas nesse âmbito. Então, eu sou isso. Talvez uma frase que me caia bem, que vem lá da Vovó é Louca, é do personagem, a Vovó é Louca: a vida não é um ponto, é uma reticência, pois eu sou um ponto dentro dessas reticências, que é a vida. Maravilha, Chico. Mas conta pra gente como foi. A gente já viu aqui na sua bio que você é filho de agricultores, analfabetos. E como foi um pouquinho dessa tua experiência de fazer diferente, né? De buscar, através do conhecimento, um destaque social? Sim, é verdade. Eu contei tudo isso, Cibele, nesse livro, Os Longos Olhos da Espera. Ele está na Amazon e ele está também na Lura, tá? Esse é um livro de memórias. Eu escrevo sobre a minha vida, mas até os 18 anos. Eu não escrevo nenhuma vírgula a mais do que os 18 anos, porque, de verdade, eu entendo que tudo de mais importante aconteceu na minha vida foi até os 18 anos. Porque aqui foi onde nasceu, viveu e enraizou-se um caráter, uma potencialidade de vivência daquele garoto, daquele adolescente, daquele rapazinho que nasceu lá na cidade, lá na zona rural, filho de pais analfabetos, como você já disse, mas que nasceu com medo da enxada. A enxada, para quem não sabe, é aquilo é uma ferramenta, não é, para limpar o mato e tal. Enfim, eu sempre fui muito preguiçoso para essas coisas e eu tinha uma vontade dentro de mim muito grande de estudar, uma curiosidade enorme. Isso foi um dom que Deus me deu e que eu soube bem aproveitar. Embora com muito sacrifício, com muita dificuldade, tudo aqui, expresso aqui, mas que eu cheguei aqui. E digo a vocês de que aquela época foi uma época deliciosamente de felicidade. Tanto quanto é hoje, mas aquela marca, porque dentro de todo homem, de todo adulto, ainda resta pululando a poesia de ser menino ou menina, de ser criança. Que maravilha! E ele é assim, né? Em uma resposta ele faz uma poesia, ele faz uma graça, cheio de espiritualidade. Esse é o Chico. Estou lembrando daquela história, daquele vídeo, uma chuva daquele tamanho e a gente parecendo fantasma lá em Buenos Aires, no meio da chuva. Que coisa boa. Ele foi poético. Foi muito, muito bacana. Chico, mas nesse tempo, você já pensava em escrever? Você já se via como você hoje? Né? Essa vontade de escrever, assim, ela apareceu muito cedo em mim. Acho que com 12, 13 anos eu já ousava, já rabiscava algumas poesias. E, na verdade, eu passei muito tempo escrevendo poesias. Essas poesias nunca foram publicadas. Eu escrevi poesias até 2018, quer dizer, até um tempo desse. Depois
Depois é que eu comecei a escrever prosa. Já havia tentado várias e várias vezes escrever um romance, tal, um conto, eu não conseguia. Por incrível que pareça, Cibele, foi depois que eu escrevi esse livro, Os Longos Olhos da Espera, eu ia escrevendo textos curtos lá e colocava no Facebook. E as pessoas começaram a gostar, incentivar. E tu acredita que depois disso destravou dentro de mim essa possibilidade da ficção, da prosa, e aí veio em seguida a Vovó é Louca, veio o Pequeno Davi, veio a coletânea de contos Crimes de Agosto, e mais outros, não é? E mais outros. Então, eu sou novo na área de prosa, não é? Mas muito velho na área de poesia. Mas a poesia eu não tive coragem de publicar e parece que desandou agora em relação à prosa. Estamos aí cheios de prosa. Mas pela sua prosa, eu não conheço sua poesia escrita, mas já é perceptível que você é um bom poeta. Mas não tive coragem de publicá-los, não. Quem sabe um dia. A gente vê muita poesia na tua escrita, né, Chico? Inclusive na sua fala, nos seus posicionamentos, tem muita poesia. Isso é maravilhoso. É uma eu acho que nesses meus livros de prosa, eu termino trazendo, mesmo inconscientemente, toda essa história poética, não é? E é por isso que todos veem um aspecto poético, uma prosa poética na minha ficção. Sim. Eu acho isso muito bom, eu gosto, eu acho bonito. Eu sou meio derretido nessas coisas, para as emoções, para o choro e para a poesia e para a alegria também. Embora guarde dentro de mim uma certa melancolia, mas isso aí é coisas da alma, a gente não tem explicação. É verdade. Então, como é que é o processo de escrita, Chico? Você começa assim e vai embora ou... Eu sou anarquista nisso, meio anarquizado, né? Porque eu não tenho um momento certo, eu não tenho um planejamento correto, vai surgindo, mesmo porque eu comecei a escrever, comecei em 2018, então tem 5, 6 anos, e nesse período eu fazendo um doutorado, eu nunca tive condição de focar na literatura. Eu fui escrevendo nos pequenos tempos de lazer, não é? Numa madrugada, quando eu acordo, quando eu vou ministrar aula em Campina Grande, porque eu saio de João Pessoa para Campina Grande e eu vou de ônibus. Aí a Vovó é Louca surgiu dentro do ônibus. Eu acho que a maioria dos capítulos da Vovó é Louca foi escrito lá, eu sentado lá na última cadeirinha do ônibus e escrevendo. Eu tenho uma capacidade de concentração bem grande. Talvez desde a época que eu andava dentro dos ônibus, sacolejando para lá e para cá e com o livro na mão. Acho que é isso. Treinou, né? Treinou bem, né, Chico? Treinei bastante. Que maravilha. Eu faço essa pergunta porque geralmente as pessoas que não conhecem fazem uma imagem para tal livro, ele entrou assim, um transe, um momento de muita solidão, um momento muito recluso, né? E nem sempre é assim, né? Nem sempre. Não é assim. E pode ser assim também, não é? Sim. Talvez fosse até o ideal, não é? Que baixasse um espírito aí, não é? E que ditasse para a gente a escrita. Assim, escrita tem suor, tem trabalho, tem planejamento, porque, embora eu não faça esse planejamento de forma explícita, não resta dúvida de que internamente sempre tem uma estrutura racionalizada de etapas, não é? Eu gostaria muito de fazer escaletas, ou seja, de planejar qual é o meu tema, qual é a premissa, qual é o enredo. Eu acho que esse é o ideal, inclusive, tá? Eu não tenho conseguido ainda, mas talvez um dia eu consiga. É um ideal. Por enquanto, acho que talvez seja pela falta desse tempo, eu tenho escrito mais solto e tem dado um certo resultado. Agora, dá muito trabalho, ou retrabalho, porque depois você tem que voltar para preencher lacunas, para cortar arestas, para procurar
situações sem sentido, para você não colocar lá no início do capítulo alguém com olho verde e no final com olho marrom, não é? Então, é isso. É, exatamente. A forma correta é uma escaleta, tudo com figurino. E sempre a gente consegue abrir, né? Mas é isso, mas como a vovó diz, a vida não é um ponto, é reticência. Cada um constrói a sua maneira, cada um tem o seu jeito de ser, de escrever, de se posicionar na vida. Por enquanto, eu tenho tido sorte, sem ter esse tempo de estruturação, estar escrevendo e, graças a Deus, muitas pessoas têm gostado disso daí, tá? Exatamente, funciona para você, isso mesmo. As pessoas estão interagindo aqui bastante, depois a gente vai dar uma olhadinha aqui nos comentários. Eu estou agradecendo de antemão a todos que estão aí, viu? Chico, e vamos agora falar sobre suas obras. Eu já vi muita vontade de falar nesse seu filho aí, que você cadê por ele. Mas a gente vai falar de cada um por etapa. Eu quero que você fale um pouquinho para nós, um pouquinho sobre cada um. Né? Então, Os Longos Olhos da Espera foi sua primeira obra, é isso? Tá. Esse daqui foi o meu primeiro livro, tá? É um livro de memórias. Esse daqui está mais carregado de poesia, mais prosa poética. E ele conta essa história, tudo real e verdadeiro, da minha infância e da parte juvenil e até final de adolescência, até os meus 18 anos. É um livro que quem já leu tem gostado muito, sim, porque ele tem muita história sofrida, dolorida de certa maneira, nessa busca por estudo, nessa tentativa de sair de uma região e de uma circunstância tão difícil. Então tem muito disso, tem sofrimento aí. Mas eu consegui, e aí eu peço desculpa pela falta de modéstia, eu consegui contar isso de forma lúdica, sem mágoas, de forma bem serena. E aqui a poesia deitou e rolou nesse livro. Eu acho um dos melhores livros que eu escrevi, embora seja memórias, tá? Os Longos Olhos da Espera está na Amazon, tá? É isso. Diga. Essa obra eu não conheço ainda, infelizmente. Mas eu acho legal como as pessoas que estão assistindo e que também vão assistir. Chico, ele mora no mesmo estado que eu. Está falhando muito, Cibele. Está falhando? O som. Ainda está falhando? Agora melhorou. Então, se falhar, você me avisa. Tá. Pode ser aqui. Pode ser. Então, eu não conheci o Chico pessoalmente. Melhorou? Melhorou agora. Então, eu não conheci o Chico pessoalmente. Nós moramos no mesmo estado. E já seguia o Chico aqui no Instagram. E é interessante a questão do uso dessa ferramenta do Instagram, quando nem sempre o escritor dá conta de conseguir manter o Instagram com a sua página que identifique como escritor, com suas características, para poder atingir um público que não o conhece, né? E o Instagram do Chico tem falhazinhas. Então, devido a isso, eu nunca me chamou a atenção para eu conhecer mais sobre a obra dele. Porque eu só via pelo Instagram, não conhecia o Chico pessoalmente. E daí, tudo bem. Aí veja só a coincidência. E no meu voo para ir para a Argentina, teve uma conexão Salvador. E eu encontrei uma pessoa que sentou na poltrona do meu lado, que é professora da universidade, amiga do Chico, leitora do Chico, né? E ela falou, você vai encontrar o Chico Leite. Eu digo, eu acho que eu já vi alguma vez no Instagram e tal.
Ela, ele é maravilhoso, e teceu assim, inúmeros elogios. E falou exatamente do romance Os Longos Olhos da Espera, Chico. E ela me falou tão bem desse livro, Chico. Então, tão bem, que eu falei, nossa, eu preciso conhecer. E eu preciso conhecer esse autor também. E eu digo, caramba, nunca me chamou a atenção para eu entender, para eu conhecer mais sobre ele pelo Instagram. Porque não tinha tem ruído na comunicação do Instagram. Então, Eu sou da velha guarda, sim, então sou daquele sentido analógico, não é ainda? E ainda mais, eu faço uma poluição no meu Instagram, porque eu misturo ali política, e eu sou bem atuante, eu misturo direito, política, literatura, coisa pessoal, uma salada russa completa, entendeu? O pior é que eu sou feliz nessa confusão ali dentro. e aí o que acontece? E foi muito interessante, né? Como o boca a boca faz a diferença para nós escritores. É uma pessoa que chega para você e fala de um autor, que fala da sua obra, como sua amiga falou de você, e realmente me chamou a atenção. E foi assim, eu já cheguei em Buenos Aires super curiosa para conhecer o Chico e para conhecer a obra. Isso é maravilhoso, né? E Isso. curiosa porque eu ainda não conheço essa obra, né? O que foi me apresentado foi A Vovó é Louca. Então, mas seguimos aí. Vamos aí para o próximo livro, que é O Pequeno Davi. Isto. Realismo mágico, terror fantástico na veia. Isso daqui é ambientado lá na zona rural onde eu nasci, tá? Então, se alguém nunca ouviu falar em terror fantástico, realismo mágico no sertão da Paraíba, olha aqui a oportunidade com o Pequeno Davi. Essa história é interessante porque ela começou em um desafio da escritora Marli Hernandes, que é hoje a editora da editora Ibis. Ela, na época, não tinha editora, e aí, um dia de domingo, eu estava sem abusar de fazer qualquer outra coisa, começa a navegar isso foi em 2018, começa a navegar na internet, e aí estava rolando lá num grupo desse aí, um desafio para escrever uma história de terror. Eu juro, Sibeli, que eu nunca tinha lido nada de terror. Eu tinha um preconceito contra isso daí, mas era um dia de domingo, eu estava com a mente esvaziada. Eu disse, eu vou inventar uma história aqui. Comecei a participar desse desafio para construir essa historiazinha de O Pequeno Davi. E não é que a Marli e outras pessoas adoravam essa pequena história e incentivaram para ser construído um romance. Eis, portanto, pela Ibis Editora, com muito orgulho e muito prazer a Ibis, gosto demais dessa editora, publicou O Pequeno Davi. Esse Pequeno Davi já passou várias vezes no topo ali da Amazon Brasil. O Pequeno Davi tem avaliações preciosíssimas, muito boas na Amazon. É um livro que tem uma mistura de estilo, tem drama, tem horror, tem terror, e tem um aspecto poético também importante. É um livro pesado, porque é terror, até o 7º capítulo não é fácil, mas depois você vai se deparar com uma sapinha feminista, você vai encontrar um vovô loucão que gosta de filosofia e de decorar palavras difíceis no dicionário para ensinar ao personagem, ao narrador, que é o Samuel Conte. É uma história, portanto, que incentiva os laços familiares, a irmandade, a esperança, a resiliência. E eu garanto, no último capítulo, você vai chorar, vai mesmo. E eu estou vendo que alguém, não vi o nome direito, disse que leu no avião. Deve ter sido a Adriana Tourinho. Ela leu ainda, ela se viu como leitora beta para mim. A Adriana é uma escritora de mão cheia e ajuda muito
a esse escritor bem antigo já. Então essa aí a história do pequeno Davi. Esse é um livro interessante. Pergunta ao seu filho, João, um menino de ouro, se ele já leu o Pequeno Davi, viu? Eu vi o João agarrado aí com o pequeno Davi. Vou até conversar com ele sobre esse pequeno Davi. Mas, Chico, depois do Davi, quem foi que veio? A vovó é louca. Concomitantemente vem a vovó é louca. Assim, eles foram escritos quase conjuntamente. Eu comecei primeiro o Pequeno Davi, mas a Vovó é Louca foi publicado primeiro. Por quê? Quando eu participei daquele desafio lá com a Marli Hernandes, pelo incentivo, eu entrei no curso de escrita criativa lá do Carreira Literária, lá daquelas meninas que eu adoro, que é a Flávia Iriarte e a Andresa Tabazinski. Entrei nesse curso delas, de escrita criativa. Em 2019, eu, Adriana Tourinho também participou desse mesmo grupo. E foram 2 livros selecionados para elas publicarem. Um foi A Vovó é Louca e o outro foi da Adriana Tourinho, que está aqui nos prestigiando. Muito obrigado, viu, minha amiga? Esses 2 livros. A Vovó é Louca, como eu já disse, ele foi escrito dentro de um ônibus. Eu saí daqui para Campina Grande, ou quando eu voltava de Campina para cá. Eu tenho uma veia humorística na escrita. Sim. Por mais que eu queira dar um tom de seriedade, às vezes sai um personagem aí. E a vovó é louca mesmo, ela é linda e louca, é uma mulher à frente do seu tempo. Uma história que também é muito elogiada, com boas avaliações na Amazon, muito feliz. E essa capa é linda, do nosso amigo Vitório, que veio também lá do Carreira Literária. Olha que capa. Enfim, convido vocês a conhecer a vovó, porque a vovó dá nó em pingo d'água. Pense numa mulher porreta, é essa daqui. Ela é surpreendente, sinceramente. Mas você sabe, eu conheci, ela me fez lembrar muito uma senhora que eu conheci, porque essa vovó vai para uma rave, e eu conheci uma senhorinha que na época tinha 87 anos. Ela era muito assim, muito a cara da sua vovó aqui, viu? Da sua... Era, né? Pois essa vovó é toda especial. E você leu aquela cena em que ela vai para Tambaba, conduzindo o marido dela à força? Pois ela vai para Tambaba e faz o maior quiprocó ali dentro, não é? Mas qual foi a tua inspiração para escrever sobre essa vovó? Você conhece alguma vovó assim, com essas características? Não conheço nenhuma, porque eu nem tive avô, assim, eu tive, mas eu não conheci nenhum avô ou avó por parte de mãe ou parte de pai, porque meu pai casou-se muito tarde e tal. Não tive boa invenção. Pronto, esse é um livro que tudo aqui é criatividade. É diferente do Pequeno Davi, que eu aproveitei pelo menos o cenário. Eu aproveitei o cenário lá de onde eu nasci. Mas a vovó é louca, não. É tudo invenção, mesmo. Ah, claro, peguei o cenário de João Pessoa, porque até agora eu tenho privilegiado a nossa Paraíba. A Vovó é Louca é ambientada em João Pessoa, o Pequeno Davi é lá na zona rural, certo? Tem um outro livro que eu terminei, logo sairá, que vai ser ambientado em Campina Grande e por aí vai. Maravilha. Olha, a Samara tem interagido muito aqui também. Ela está falando, a vovó é louca, fala de superação e amar e perdoar a família. É verdade. E a Samara é uma pessoa que eu preciso deixar muito claro do tanto que ela me incentivou lá no início, lá nos anos 2018, 2019. Por quê? Eu escrevi um conto bestinha, vou dizer assim, chamado Cibito Baleado. E essa moça elogiou tanto esse conto, e criou um troféuzinho virtual, e fez todo um moído. Moído ela já sabe, porque todos os meus amigos eu ensino logo o que é munganga e moído, tá? Então, e fez todo um moído em torno desse conto, que esse conto virou o livro Cibito Baleado.
que é a minha próxima obra. Obrigado, Samara. Maravilha! João Pessoa está sempre presente nas obras dele. Que coisa boa. A Maria está falando que vai ler com os Pascoal do Nascimento. Está falando que esse livro é maravilhoso. Muito bem. Né? A Adriana inquietando aqui bastante. Eu já até decorei o nome dela. Com a Vovó é Louca, o leitor fica louco para ir na praia de Tambaba. Maravilha, eu tô aqui pertinho, viu? Você mora aí no Conde. A praia de Tambaba, para quem não sabe, é uma praia de nudismo que fica no Conde, que fica pertinho aqui de João Pessoa. Pois a vovó adorava ir para dar uns cangapés escarpados lá na praia de Tambaba. Cangapés escarpados e estrambóticos. E a vovó, ela é essa mulher sem pudor, sem preconceito. Uma vovó... Nossa, você criou uma personagem, eu acho que histórica. Esqueci. Ela é linda, não é? Com certeza. Dá vontade da gente conhecer a vovó e ficar deitada lá na cama dela, na cama grande, com um espelho lá no teto, porque a vovó era danada, viu? A Vovó é Louca, você tem disponível em e-book. E tem um livro físico também, Chico? Todos eles nós temos a Vovó é Louca físico e temos, está lá na Amazon também. Pequeno Davi também na Amazon e físico. Os Longos Olhos da Espera na Amazon e físico. E eu ainda tenho aquele outro livro que é uma outra dimensão do Chico Leite, que é a vertente política, né? Que lancei esse ano por uma editora independente, pela Cotter. Mas aí é uma vertente política que eu boto quente, e o livro se chama Nos Tempos do Capitão. Acho que não precisa nem falar muito sobre ele, né? Vamos ficar mais nos outros, porque esse daqui é quente, mas é de natureza política. Porque, como você já viu, meu Instagram é Direito, Política e Literatura. Sim. Chico, esse não está no meu encarte. Mostra um pouquinho ele. Faz só um resumo, só para as pessoas entenderem. Esse é um livro de crônicas políticas, tá? É a nossa contribuição para a preservação da democracia do nosso país. Então, a gente escreveu esse livro num momento difícil da história brasileira. A gente imaginava que talvez nem fosse lançar, por ter um conteúdo que poderia haver reprimenda muito grande. Mas, graças a Deus, a democracia foi restabelecida e eis aqui, Nos Tempos do Capitão. É um livro sem pretensões outras, porque são crônicas ácidas, são crônicas irônicas e com um propósito, certo? Contribuir para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Maravilha. E esse livro também na... Esse aqui está lá na Amazon. E eu tenho um físico também. Todos podem, aí no meu Instagram, entrar em contato que eu posso enviar pelo correio, ou aí na Amazon vocês podem pegar em e-book também. Todos eles. Ok. E Crimes de Agosto? Crimes de Agosto é um livro que saiu concomitantemente ao Pequeno Davi. É a minha primeira obra de ficção. É um conjunto de contos. Acho que tem bons contos ali, mas eu acho que tem alguns contos que, como eu estava nessa fase incipiente de início, talvez não precise um aprimoramento da técnica, mas eu não tenho mais idade e nem paciência para estar escondendo as coisas. Então, eu resolvi deixar do jeito que está, porque demonstra a evolução das coisas e um estado de espírito no momento. É um livro bem interessante, tem contos interessantes, mas ele foi publicado pela Ibis Editora, que eu agradeço muito, e está também na Amazon. Crimes de Agosto é um livro também interessante, não resta dúvida, não tem um físico. Maravilha. E você tem essa outra obra, né, que é Direito Tributário, Teoria e Prática Jurídico. Esse aí é um livro técnico, não é? É um livro técnico de direito tributário, é um livro que foi publicado pela maior e mais importante das editoras jurídicas do Brasil, que é a Revista dos Tribunais, da Thomson, não é? É uma editora extremamente difícil de entrar, e eu consegui entrar através de uma poesia, tu acredita?
Foi mesmo. Foi. Talvez o único paraibano que tem a obra que foi republicada pela editora dos tribunais seja eu. É um livro que está na quarta edição. A primeira edição foi em 2013 e agora em 2022 publicamos a quarta edição. São 952 páginas, Direito Tributário 1 e 2, completão, um livro, um dos mais adquiridos, assim. É difícil não ser modesto nessa hora. Mas é um livro top, tá? É um livro top. Que maravilha, Chico. Parabéns, que coisa linda. Não tenho aqui porque é um livro que vende muito. Olha, o que eu ganho com ele é para sustentar essas coisas dos outros livros, porque ficção é difícil, não é? Livro técnico vende bem e, assim, eu sou muito privilegiado por ter encontrado esse espaço para publicar pela Revista dos Tribunais e já estarmos... É um livro que se tornou um clássico, nós estamos na quarta edição, né? Que maravilha. Parabéns, Chico. Você muito nos orgulha por sua trajetória, viu? Que coisa linda. Parabéns, de verdade. Chico, e agora você está escrevendo, que eu já sei, o Cibito Baleado. É esse Cibite Baleado, né? O Cibito Baleado já está escrito. Ele está escrito e eu estou naquela fase em que a gente deixa marinar, não é? Ele está marinando, ele está ali dormindo, para daqui a uns 2 meses, 2, 3 meses, eu fazer uma nova leitura, mas o livro está pronto. É um livro bem interessante, porque ele se passa no ano de 1932. 1932 foi um ano de uma grande seca aqui no Nordeste, principalmente Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Esse livro conta a história de um senhor durante essa seca e também dos passarinhos durante essa seca. Eu não quis escrever mais um livro sobre seca porque eu não tenho as condições intelectuais nem a competência para escrever como a Raquel de Queiroz, o 15, para escrever como Vidas Secas, né, de Graciliano Ramos, e tantas outras obras lindas que trata dessa temática. Mas, por isso que eu coloquei aí uma grande fantasia, que é de um garoto que não sabe se é um passarinho que conta a história do menino ou um menino que conta a história de um passarinho. Ao mesmo tempo, conta a história desse senhor, que é o pai desse menino, ou desse passarinho. A Samara está explicando, pedindo para explicar o que é cibite. Cibite é uma ave pequenininha, raquítica, de pernas finíssimas, talvez a menor ave do sertão da Paraíba. E por que baleado? Há uma expressão aqui no Nordeste que chama as pessoas magras, desengonçadas, de cibite baleado. E eu não sei, aliás, esse nome, Cibite Baleado, foi até minha esposa que deu. Depois que Samara fez uma propaganda enorme, me convenceu que eu sabia escrever, e até hoje eu estou acreditando. Aí eu li para minha esposa, ela falou: por que não bota o nome Cibite Baleado? Ficou esse nome do Cibite Baleado, e vai ficar esse nome do Cibite Baleado. Acho que é realmente uma história que é um diferencial na minha escrita, pela temática, pela maneira da construção. Tanto é que esse livro ele foi escolhido pelo grupo Carreira Literária, lá de Flávia Iriarte e de Andressa, foi escolhido para representar a editora para o selo Leia Carreira. Não é? Então, esse primeiro filtro já passou pelo Carreira Literária. E agora vamos esperar que passe pelo filtro da editora Leia, para sair por esse selo Leia Carreira, tá? Mas é um livro que eu tenho muitas esperanças por ele, porque eu acho que nele eu pus a minha alma com mais intensidade. Esperem o Cibite Baleado. A gente já fica curiosa, né? Chico, que maravilha, linda. Chico, você já pensa em um outro no futuro ou tá quieto?
O outro já tem um outro, que esse daí eu não vou lançar esse ano. Possivelmente só o próximo ano, mas ele já está com 90% construído. Chama-se O Demônio de Laplace. Tchau, Samara, muito obrigado, minha querida. Chama-se O Demônio de Laplace. Esse Demônio de Laplace é um romance, eu prometi ele à Ibis Editora, e ninguém tira da Ibis Editora O Demônio de Laplace. Não, acho que muitos aqui conhecem aquela discussão do determinismo, a história do destino. Será que já está tudo traçado na vida? Será que essa live, esse encontro nosso aqui, já estava escrito nas dimensões de tempo e espaço, ou não? Será que tudo já estava determinado? Ou é possível aí algo que modifique esse destino? E a temática desse livro é exatamente esse determinismo. Existe um cientista que criou essa imagem do demônio de Laplace. O que seria o demônio de Laplace? Seria uma entidade que ele conheceria todas as leis do universo, do passado e do futuro. Portanto, ele adivinhava e sabia de tudo, o destino de cada um. Pois bem, o demônio de Laplace é um gato. O gato conhece todas as leis do universo. Tudo que já estava escrito, ou que haveria de ser escrito, está dentro do conhecimento desse gato. E esse gato está entediado, porque ele sabe tudo. Ele quer passar os poderes para alguém. Será que ele consegue? Esse livro está 80% ou 90% escrito, é projeto para o próximo ano. O Demônio de Laplace, da Ibis Editora. Já prometi e está prometido. Maravilha, maravilha, que coisa boa. Chico, foi uma honra conversar com você, né? Estou aqui que eu não... Voltou a falhar, viu? Oi? Voltou a falhar. Tá falhando? Agora melhorou. Melhorou? Então, mas vamos lembrar as pessoas que têm desejo de criar obra de qualquer um dos livros estão disponíveis na Amazon, também em formato físico e também em e-book, tanto pela Amazon ou diretamente com o autor, só é chamar o pelo direct do Instagram e conversar com você. Então, fiquem à vontade. Essa live vai ficar salva aqui no perfil, vou fazer collab com o Chico. Quem puder compartilhar essa live, melhor ainda, porque mais pessoas vão assistir, conhecer mais sobre o autor. Eu acho isso importante, não custa nada fazer, né? Então, não custa nada fazer também, ler o livro, mesmo que seja em formato físico, deixe a publicação na Amazon, deixe um comentário. Isso é muito importante, ajuda a divulgação da obra e do autor. Então, contribuam. Isso é uma forma também de contribuir com a literatura nacional. É fazer com que esses autores sejam mais conhecidos, mais lidos. E, com certeza, cada obra dessa faz a diferença em ler de forma. Ou de uma alegria, ou de uma emoção. Eu acredito nisso, nesse lado da literatura, que ou ela traz um entendimento, ou traz uma reflexão, ou traz uma mudança de vida mesmo, porque ele faz ter um olhar com relação a certas coisas da vida que você não tinha antes. Também. Está falhando, viu? Eu estou te ouvindo muito pouco, assim, sem compreender bastante, muito. Tá falando também para vocês, gente? Leal, tá falhando minha voz? É só para Chico. Chico, mas por favor, fale alguma coisa que eu não te perguntei, que você queira deixar aqui, e por favor. Então, eu só queria agradecer primeiramente a você, que também é uma escritora de mão cheia, e eu não esqueci, olha, o teu livro, olha, recebi semana passada, certo? Pessoal, conheça a escritora Cibele, porque ela é uma baluarte na defesa do escritor nacional e da escritora nacional. Então, foi um prazer enorme te conhecer, essa energia muito boa, essa tua capacidade,
E eu só tenho que agradecer mesmo a você. E agradecer demais mesmo a cada um dos que estão aqui e dos que, porventura, vejam essa live depois. Estou vendo aqui a nossa amiga Dani, do blog Ponte. Estou vendo Nelma, boa noite. A avó do meu netinho também. A Samara, o Bruno, viu, Silva, enfim, os nomes aparecem aqui pequeno e eu já não tenho mais 15 anos para enxergar nome tão pequeno, tá certo? Então, meu muito obrigado a cada um de vocês. E se puderem, quando for possível, conheça a nossa obra, não esqueçam de quem já leu ou quem for ler, faça avaliação lá na Amazon, divulgue se for possível e aguardem também o Cibite Baleado e o Demônio de Laplace. Meu muitíssimo obrigado, minha boa noite para você, Cibele, e para todos que estão aqui conosco. Obrigada, Chico. Uma boa noite. Muito obrigada a todos e todas que estiveram com a gente ou que vão assistir, né? A salva. Muito obrigada. Beijão, Chico. Obrigado, minha querida. Beijão, tchau, viu? Boa noite. Tchau. Valeu.